Porque o fato é o seguinte, a partir do momento que você há um contratempo, a unidade se fragiliza. Porque não há unidade. Há um discurso, né, religioso, evangélico, mas não há uma unidade hoje. Mas enfim, Juliano, a igreja é o corpo de Cristo. A igreja, ela é um projeto de Deus e eu quero dizer que eu acredito na igreja, ainda que hoje eu acho que a igreja está muito longe daquilo que Jesus deseja, mas aquele que é fiel, que começou a boa obra, é fiel para terminá-la. Mas será que também essa situação, Lucas, não é o próprio homem, quando eu falo homem, a liderança, cria essa situação de relacionamento, de mudança, essa questão de flexibilidade, na qual não, eu aceito você, vamos caminhar junto, vamos andar junto. Porque me fez lembrar uma situação, Lucas, certa vez numa comunidade na qual eu congregava, não se relacionava com outras pessoas de uma maneira tão, vamos dizer assim, oficial. Para eu visitar um membro de uma outra igreja, que é um amigo até hoje, e eu teria que pedir permissão, porque eu era parte de um grupo de louvor ou de um ministério. Então, existia uma necessidade de pedir permissão. Se isso não acontecesse, se descobrisse, era banco. E aí, será que não é uma maneira de tesourar essa comunhão, essa unidade, já que nós pregamos a unidade onde a gente vivemos a ideia da unidade, de sermos um corpo só, de sermos uma família só. Mas por quê? Será que é o medo de perder membros? Existe essa questão, essa preocupação, que novamente eu acredito que não deixa de ser o mercado também, aquela questão do arrecadar, de trazer mais pessoas, de não perder membro, porque queira ou não queira, dependendo de certas igrejas, quem paga o salário do pastor é o membro. Porque se perder o membro, o que acontece, Lucas? O pastor vai ter que cortar algumas coisas, e às vezes até o seu próprio salário mesmo. Então não tem essa preocupação de criar ovelhas no sentido de ter liberdade. Você acha que, até porque linha de pensamento mesmo, tem comunidade que você é proibido de ler certos livros. É proibido você ter certos assuntos que você não pode ter acesso a qualquer informação. Você tem que passar pelo pastor primeiro, se o cara for líder, né, dos seus líderes. E às vezes, se for membro, tem casos que... E aí, Lucas? É complicado isso, não é, Lucas? A cabeça do irmãozinho lá, essa situação aí. Posso me envolver, mas meu irmão, ou até mesmo de família, porque tem situações, Lucas, que o camarada se converte, ele se torna um cristão em uma certa comunidade. O próprio pastor, ou líder, apóstolo, reverendo, ele começa a criar situações na qual cria uma ideologia que você não pode se relacionar com a sua família, de sangue. Porque já não tem mais a mesma mensagem, não tem a mesma liga, não faz parte da sua natureza. Eu entendo, Lucas, que não foi isso que Cristo nos ensinou, na ideia de termos sal e luz sobre essa terra. É uma questão de você ser a influência, de fazer a mudança. Porque nós temos visto, né, Lucas, que nós temos compartilhado isso, que está perdendo o foco. Nós vemos aqui que o futuro não é uma coisa de 5, 10 anos, mas ao longo prazo, que o futuro da igreja ela pode se basear em pequenos grupos. Perder essa questão da congregação. Que já existe, né? Chamada atual igreja orgânica. Isso. São pequenos grupos que já não tem essa pretensão
que você falou do pastor que proíbe fulano, ciclano de se relacionar, entra naquele mérito que eu falei para você de pequenos impérios dentro do reino de Deus, né? Sim. Homens tentando criar pequenos impérios dentro do reino de Deus, que a gente chama também a tal síndrome de Lúcifer, né? De querer ser maior, melhor, né, que Deus. E dentro do aspecto que você falou de questão de que a proibição de se relacionar... Além da igreja orgânica, que no meu modo de ver é meio perigoso. É perigoso, hoje... Tá? No nosso modo de ver é meio perigoso. Tem a linha também do desigrejado. Sim, é um fenômeno. Não existe meio termo, o desigrejado bom e o desigrejado não. Nós temos uma ideia acerca dessa situação do desigrejado. Não que nós apoiamos, não que eu apoio, mas é legal você parar e analisar e ouvir uma pessoa nesse ponto. Então, a questão dos desigrejados, ela também revela um aspecto que é o que a gente está conversando, né? Os desigrejados, se você fala essa palavra para algumas pessoas, eles riem. Só que eles riem porque eles não sabem a dimensão e a proporção de pessoas hoje que já frequentaram anos uma igreja, uma comunidade evangélica, que hoje sentem pavor de entrar dentro de uma comunidade evangélica justamente pela fragilidade da igreja na questão de unidade, enfim, em geral. Mas é um fenômeno contemporâneo. Agora, naquela conversa pessoal que a gente teve com o Evaldo Ramos, é preciso diferenciar aqueles que abandonaram a igreja e aqueles que abandonam a instituição, mas ainda assim lutam e continuam sendo igreja. Esse é o, vamos dizer assim, é os verdadeiros desigrejados. Procurando um motivo para se congregar. Procurando ainda, tendo a esperança. Eles têm que me fez lembrar de um filme do Star Wars que é Uma Nova Esperança. O cara, onde o pessoal eles buscam uma esperança para lutar, mas enfim, é uma outra situação, mas que me fez lembrar. Mas essa é uma verdadeira história, um verdadeiro exemplo do desigrejado que sai de uma comunidade em conflito. Na verdade, conflito a gente tem direto, né, Lucas? Porque se a pessoa procurar conflito para sair, vai achar, né, Lucas? Sempre. Vai achar. Há um fenômeno também que eu tenho percebido, que é a questão da disseminação do conhecimento. A internet, uma das coisas que a igreja tentou fazer um tempo, lá 1500 anos atrás, antes da reforma protestante, ela detinha o conhecimento. Tinha um reformador que dizia que era importante que todo mundo tivesse acesso à Bíblia, mas a igreja não queria isso, porque o conhecimento ele liberta, né? Jesus Cristo falou: conhecereis a verdade e a verdade os libertará. Então, quando a gente começa a se aprofundar no conhecimento, a fazer reflexões, a discutir, a dialogar, até mesmo com pessoas que discordam da gente, que pensam diferente da gente, isso é comum, existe, sempre existiu assim. A questão é que o conhecimento liberta e acaba revelando algumas coisas que não são dentro da igreja, que estavam escondidas, em que os pastores detinham o conhecimento e que eles manipulavam a grande massa, mas que hoje já não conseguem manipular tão fácil, porque o Facebook está aí o tempo todo vídeo, conteúdo na internet. Então, quando você fala... As informações são rápidas hoje, né? Diferente do nosso tempo, que não tinha tanto acesso assim. E essa questão é tão complicada, depois a gente pode falar um dia sobre discutir sobre dogmas e doutrinas, que ainda que você apresente um dogma, uma doutrina que a igreja sempre defendeu, mas que ela depois entendeu que é errada, o cara fala: mas eu sempre vivi assim. Então a preocupação dele não é nem se a Bíblia a gente está apresentando a verdade bíblica para ele, mas ele sempre viveu aquilo. Vamos dar um exemplo aqui da questão dos shorts, né? Que dentro de uma comunidade evangélica que a gente conhece, sempre foi vista como pecado o homem usar os shorts, certo? É pecado, Lucas? Mas que hoje ela liberou. Mas é pecado? Estou perguntando, é pecado? Para alguns é ainda. Para alguns
Eu já fui abordado no ponto de ônibus com shorts e falar assim, eu quero falar de Jesus pra você. Ah, mas eu já aceitei Jesus. Mas está de shorts. Então veja a tamanha dificuldade de... Não seria a religiosidade? Religiosidade. Aquela questão que a gente conversou. Nós somos religiosos. Somos. Todo mundo é Já religioso. a gente nasceu O assim ateu já? é um religioso que não acredita em Deus, mas ele tem uma religião. É uma crença? É uma crença. Não deixa de ser uma crença. Não acredita em Deus. Ele acredita em uma filosofia de vida. Mas enfim, cara, a unidade dentro da igreja hoje... Mas por que é difícil essa palavra, Lucas? Unidade é difícil na igreja? Posso ser sincero pra você? Será que são aquelas velhas panelinhas na igreja? Também. Existe isso aí? Lógico que existe. Eu costumo dizer que, irmão, você pode ter panelinha, mas lembra, deixa a tampa fora. Relacionamentos Deixa sem comerciais. tampa a panela, porque fica mais fácil para o pessoal entrar também. Gente, pensa um pouco sobre isso. Relacionamentos comerciais. 98% dentro da igreja. Dos relacionamentos dentro da igreja, eles são comerciais. Interesseiro, Lucas? Interesse. Será que tem interesse no meio aí? O irmãozinho ali, humilde, não tem nada a oferecer, não tem quase nada para oferecer. Meu irmão, isso é mais difícil se encontrar dentro da igreja, se relacionar dentro da igreja. Mas aquele que tem muito a oferecer, esse vai ter muitos amigos. Isso é uma lei, não dentro da igreja, mas fora da igreja. Você pega um discurso de um cara que ganhou na Mega Sena e fala, nossa, quando ganhei na Mega Sena eu tinha muitos amigos. Agora o cara não tem nada. Então essa forma de se relacionar não é só unicamente exclusiva da igreja. Ela não devia estar no meio da igreja. Agora, Juliano, eu se baseio no seguinte, Paulo fala que para a gente se relacionar a gente tem que ter os frutos do Espírito Santo. O David Wilson, na última mensagem que ele pregou, você pode procurar na internet, o David Wilson, na última mensagem que ele pregou, ele deixa bem claro que ele viajou a América, a Europa, e encontrou muitos pastores em crise, muitos cristãos em crise. Por quê? Porque não oram, né? Não oram. Então quando a gente fala por que há tanta desunidade, há tanta desunião dentro da igreja, por que não há unidade dentro da igreja, eu atribuo isso a uma falta do Espírito Santo na nossa vida. Porque se a gente tivesse mais do Espírito Santo, se a gente orasse mais, não adianta você encobertar. Você pode me enganar, pode enganar o teu pastor, ou você que é pastor pode enganar os seus membros. A realidade é que a gente ora muito pouco hoje. Então a gente é muito pouco, ou muito pouco não, a gente quase é vazio do Espírito Santo, por isso que há uma dificuldade em ter paciência, longanimidade, benignidade, amor, domínio próprio, que são aspectos fundamentais para se relacionar como igreja, como comunidade dentro do bairro, como igreja em relação a outras igrejas. Há muito individualismo, há muito egoísmo e é preciso a igreja olhar para essa passagem bíblica. Se você como igreja, se você como irmão dentro da sua igreja local, você não tem manifestado essa profecia de egoísmo, de olhar para si só e eu não preciso de ninguém, não preciso me relacionar, e acaba se tornando uma pessoa trancada dentro de um quarto, conversando com muita gente pelas redes sociais, mas com relacionamentos artificiais. Tá. É um desafio. É um desafio, cara. Resumindo então, existe unidade na igreja? Hoje? Complicado. É um assunto amplo, né, Lucas? Um diz que sim, outro não diz que não. Por isso que a gente gostaria da sua participação, deixando seu comentário sim. aí na nossa página no Facebook, no Garagem Contemporânea. Tenha a liberdade de se expressar da maneira que você acha conveniente. E deixa a sua opinião lá. Você acha que a união nas igrejas, dentro da igreja e nas igrejas entre si, comunidades, denominações, própria denominação sua, você pode usar a sua igreja como referência, que deve ser a base, né? Porque você não pode falar dos outros. Falar dos outros é fácil. Mas fala da tua igreja, a unidade dentro da tua igreja, há amor sincero, há cumplicidade, há aquilo que o Senhor Jesus deseja para a igreja, unidade.